Deus, salve todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé neste momento. Ainda em concordância com quem foi orado aqui, eu gostaria de fazer uma outra oração. Deus maravilhoso, eterno Pai soberano, digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor, de toda adoração. Meu Deus, esse culto nessa noite foi preparado para o Senhor e pelo Senhor. Meu Deus, neste momento, em concordância com as orações efetuadas aqui neste lugar, os louvores cantados aqui neste lugar para o Senhor, eu vou me colocar à tua disposição, Senhor. Ah, Deus, eu vou me despedir de mim mesmo para a tua glória ser manifesta, para o Senhor ser manifesto. Ó Deus Santo e amado, que eu não venha falar nada de mim mesmo, que eu não venha falar nada dos meus lábios nem do meu coração, mas que eu venha falar aquilo, meu Pai, que tu quer que eu fale. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, usa-me nessa noite. Meu Deus, tira todo o bloqueio da nossa mente, meu Deus, todo roubador de palavra, meu Pai, todo o cansaço, toda a fadiga dessa noite, venha cair por terra, Senhor. Meu Pai, coloca anjos neste lugar, anjo com a espada de fogo, anjo com a espada nessa manhã, possa todo nosso, todo embaraço, Senhor. Meu Pai, fala aquilo que tu quiser falar e não aquilo que a gente quer escutar ou que eu quero falar, Senhor. Que eu não venha ter medo, Senhor, de falar o que tu me mandar, Pai Santo e amado. Reina, continua reinando a tua glória aqui neste lugar. Desce o céu sobre este lugar, Senhor, e recebe toda a adoração que foi feita neste lugar, que está sendo feita em toda a ti neste lugar. Essa oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Gostaria que nesse momento os irmãos tomassem sua Bíblia e abrissem no livro de Êxodo 2, para que a gente pudesse dar prosseguimento à palavra. Aleluia, Jesus. Glória, glória seja dado o teu grande nome, Pai. Aleluia, Jesus. Êxodo 2. Glória a Jesus. É o segundo livro da Bíblia. Aleluia, Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Êxodo 2 diz assim: E foi um varão da casa de Levi, casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo ele que era formoso, escondeu os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume com betume e pez. Pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã prostou-se longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu, levava-se no rio, as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e tomou. E abriu, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: O menino dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama hebraia que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, o trouxe a filha de Faraó, qual adotou e chamou seu nome de Moisés. E disse: Porque das águas tenho tirado. Aleluia. O irmão pode ficar à vontade. O título desse texto é o chamado de Moisés, uma caminhada pelo deserto. Quando Deus nos chama, Ele já tem reservado desde o ventre da nossa mãe um propósito. Ainda que Satanás tente nos tirar a vida, mesmo quando criança, mesmo no ventre da nossa mãe. Quando Deus tem um propósito, Satanás não pode arrancar esse propósito, não pode matar esse propósito. Moisés ainda criança, na época que Moisés nasceu, o rei tinha mandado matar as crianças porque estava se multiplicando muito o povo hebreu. Mas Deus tinha uma promessa com Moisés.
Deus tinha algo com Moisés e Satanás não podia tocar na vida de Moisés. Então a mãe de Moisés pegou Moisés, colocou ali dentro de um cesto e mandou pelo rio. E a irmã de Moisés, eu acredito ali que Miriam, ela ficou de longe observando para onde Moisés, para onde aquele cesto ia. E justamente na casa do inimigo, na casa daquele que queria matar as crianças que tinham nascido, foi onde Moisés foi parar. A filha de Faraó viu Moisés, pegou Moisés e adotou. Deu-lhe um nome, deu-lhe estudo, deu tudo que o filho de um rei poderia ter. Mas Moisés tinha um chamado de Deus e Moisés não poderia continuar naquele lugar. Porque ainda que seu inimigo tivesse o alimentado, ainda que seu inimigo tivesse lhe ajudado, sem nem saber qual era o propósito de Deus, Moisés não poderia ficar ali. Aleluia, Jesus. Glória, glória seja dada a ti. Glória a Deus. O nascimento de Moisés, Deus fez o propósito de levantar Moisés. Aqui está falando, já a partir do 2:11, ele conta a história que Moisés estava passeando e de repente ele viu alguém matando no povo dele, batendo, maltratando um egípcio. E ele foi defender. E quando ele foi defender, ele acabou matando esse homem. Moisés então se apartou para bem longe daquele lugar, fugindo com medo, creio que assustado. Pois era um homem direito, de repente ter tirado a vida de alguém, ainda que esse alguém fosse um inimigo. Moisés então fugiu para que ninguém o pegasse, foi para bem longe. No meio dessa caminhada, Deus também fala com Moisés através de uma sarça. Em Moisés 3, eu já vou partir a partir do 6, Êxodo 3, 6 diz: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar das mãos do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra, uma boa e larga, uma terra de maná, leite e mel, ao lugar do cananeu. Vou parar por aqui. E então, ali já começou o chamado de Moisés. Moisés então não conhecia exatamente a Deus. Talvez só de ouvir falar, como muitas pessoas conhece a Deus só de ouvir falar. Não conhece a Deus de uma intimidade, de ouvir Deus bradar no seu coração e dizer: filho, eu quero isso para você. Eu tenho um propósito com você. Você está disposto a fazer a minha vontade? Então, naquele momento, aleluia, que Moisés ia chegando ali, a gente for ler, porque eu estava observando ali, a história de Moisés é uma história muito grande. Então, temos que resumir muitas coisas para poder chegar a outras histórias. Então, Moisés, naquele momento, ele tinha se aproximado de uma sarça, e essa sarça começou a pegar fogo, e ele queria se aproximar porque ele achou estranho. Como que aquilo começa a queimar e não para de queimar e não para de queimar? Então Moisés achou estranho e queria se aproximar, e o Senhor para. O lugar que tu está aqui é o lugar santo. Quando Moisés percebeu a dimensão daquele fogo, Moisés se prostrou. Porque ali era o lugar onde Deus estava querendo falar com Moisés. Moisés, ele ainda ficou com medo. E aqui no 12 Deus disse: certamente serei contigo. Deus já tem falado com Moisés, chamado Moisés para fazer a obra dele. Eu vou ler aqui do 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Viam agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que te enviarei.
quando houver tirado este povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Glória seja dada a Deus. E no 14, Deus ainda diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, e me enviou a vós, e disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Moisés, quando ele ouviu que Deus, qual o propósito de Deus com ele temeu. Ele tinha medo, ele logo se humilhou e falou, Deus, quem sou eu? Para que eu possa ir lá salvar aquele povo. Quem sou eu para ir àquele lugar? Imagine o rei, era um rei forte. Ia ter muitos soldados naquele lugar, naquela época, guardando, humilhando o povo de Deus. Mas Deus tinha um propósito, tinha que ser Moisés. O povo clamava, o povo pedia socorro, não aguentava mais de tanta humilhação. Aleluia. Porque eles estavam no Egito, e tem muitas pessoas no Egito. Muitas pessoas lá fora sofrendo, padecendo, morrendo, porque ainda estão no Egito. E eles não têm como se libertar. Ele precisa de mim e de você para ir lá levar a palavra para ele. Ele precisa de mim e de você para ir lá e afrontar Satanás com as armas que Deus nos deu. Muitas vezes nós dissemos, eu falo isso comigo direto, o que o Senhor quer de mim? Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu me sinto a menor desse povo que está aqui. Mas às vezes Deus quer aquele que se sente o menor. Vai vir as lutas, vai vir a batalha. Moisés talvez pensou, meu Deus, como é que eu vou sair daqui e vou lá enfrentar Faraó? Aquele homem vai me matar, aquele homem vai me destroçar. Mas não, Satanás é assim. Muitas pessoas estão lá fora. Muitas pessoas estão lá fora presas no deserto, sendo humilhadas por Satanás, perdendo a sua vida. Às vezes os dias estão contados para morrer. Deus fala, filho, tu vai ter que ir lá falar. Não, Deus, eu não vou não. Quem quiser que faça por si mesmo. Aleluia. Sabe a verdade, sabe a palavra. Já teve até no teu evangelho, eu não vou. Mas Deus quer que você vá. Se Deus não quisesse, não tivesse um propósito, ou que você fosse falar com alguém, fosse levar a palavra, Deus não mandava. E a gente tem um coração tão duro, tão endurecido, que tem medo de fazer o que Deus manda. Tem medo de pregar. Não importa se essa pessoa já serviu ou não. Muitas vezes até pensa em se salvar, pensa em se libertar, mas não tem força, não tem coragem. O diabo coloca em uma teia onde a pessoa não consegue escapar. O diabo coloca através de laços, corrente, que precisa de uma ajuda. Não pense que ele chamou uma pessoa para vir à casa do Senhor como chamou uma pessoa para vir na festa, que não é. É tão fácil, vamos no aniversário, vamos na festa, vamos numa balada, é fácil. Chama uma pessoa para vir à igreja, ela mesmo que ela sinta vontade, ela logo dá um cansaço, alguém chega chamando para ir para outro lugar. Aí já, mas pulando não passa porque não é assim. Isso é egoísmo da nossa parte. Isso é egoísmo nosso, pensar dessa forma. Porque um dia eu e você esteve do outro lado. Nem todo mundo nasceu em um berço evangélico. Quando as pessoas iam pregar para mim, eu gostava de ouvir, mas eu tinha medo. Eu tinha vergonha de um dia pensar em ser cristão. Eu admirava os crentes. Admirava aquelas mulheres com a saia linda, aquelas vestes bonitas de um brilho diferente. Mas eu tinha ao mesmo tempo medo dentro de mim que eu não sabia explicar. A verdade doía dentro de mim que eu não sabia explicar o que era aquilo. Hoje eu compreendo que na verdade Deus estava falando comigo, mas as trevas estavam me cegando. E eu tentava enxergar, mas eu não conseguia. Chegou um tempo que eu comecei a clamar, Deus, eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais sofrer. Deus, eu não vou mais pra festa. Deus, eu não vou mais beber. Eu não coloco mais um trago de cigarro na minha boca. E eu comecei a buscar
lugar. Eu estava perdida, eu não tinha direção para onde eu ia. Muitas pessoas estão lá no Egito. Está sofrendo. Na nossa família, Jesus não quer pagar preço, eu falo por mim. Porque pagar preço e orar pela família é difícil. Muitos ainda olham para você e zombam. Você está orando, se humilhando, e as pessoas ainda zombando na sua cara. Com Moisés não foi diferente. Moisés foi. Seguiu a sua caminhada. Mas quando chegou no Egito, Moisés foi recebido, mas muitas pessoas começaram a dizer: quem é tu, Moisés? Quem é tu? Tu está pensando que é quem? A gente vai sair daqui. As pessoas murmuravam, as pessoas se levantavam, e Deus começou a trabalhar naquele lugar, e Faraó endureceu o coração, e também era um propósito da parte de Deus. Faraó endureceu o coração. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta e reclamamos: mas fulano é isso comigo. Deus às vezes endureceu o coração daquela pessoa para te provar. Às vezes você vai passar uma luta sozinho, não vai achar ninguém para te dar mão. É propósito de Deus também. Devemos glorificar por causa disso. Porque às vezes Deus quer nos tratar. E se a gente acha ajuda com facilidade, a gente não dá crédito a Deus. Fulano me ajudou, mas ninguém fala: Deus me ajudou. Deus me estendeu a mão. O povo passou 40 anos clamando. O povo clamou. Pessoas nasceram naquele lugar. Gerações foram formadas naquele lugar. Mas eles, por mais humilhação que passassem, no mundo está assim. As pessoas passam tanta humilhação, tanto sofrimento, mesmo assim ainda não dão crédito à palavra de Deus. E por mais humilhação que aquelas pessoas passassem, por mais luta, o coração continuava duro. Não pense vocês que aquele povo saiu do lado do Egito e já estava todo bem. Não. Porque Deus o tempo todo estava fazendo milagre lá. Deus queria, precisava do nome dele ser glorificado naquele lugar. Então ele usou Moisés. E ele não te deixa sozinho. Quando Deus te manda na caminhada, ele vai te dar uma ajuda. Ele mandou Arão. Vai, Arão. Vai, Arão. Sozinho, a palavra diz que 2 é fácil. Um só é fácil quebrar. Um nó é fácil, mas se tiver 2, 3, 4, 5, como é que esse nó vai ser quebrado? Como é que esse nó vai ser partido? Você sozinho, às vezes, não consegue. Não consegue, porque ninguém nasceu para estar sozinho. Quando Deus criou o mundo, ele fez Adão e Eva. Primeiro ele fez Adão, mas ele falou: não é bom que o homem esteja só. Trazendo em uma configuração, Deus ele fez a pessoa para estar acompanhada. Seja de um amigo, seja de um irmão, seja de um parceiro pelo relacionamento, um casal. Mas ele não fez ninguém para estar sozinho. E Deus ajudou a Moisés enviando Arão. Então, vai, Arão. Tu vai ser o profeta de Moisés. Moisés no Egito vai ser como Deus. Mas tu vai ser o profeta. Tu vai profetizar. Então, Moisés era o porta-voz. Ou Moisés, desculpa, Arão. E ali Arão foi, mas Moisés conversar com o Faraó. O Faraó simplesmente disse não. E Deus falou, através de Moisés: eu quero o meu povo me adorando. Eu quero o meu povo glorificando. E ele endureceu o coração, não. Eu acredito, Deus permitiu aquilo. Mas por que Deus permitiu? E permitiu que os milagres dele fossem feitos naquele lugar. Eu não vou falar aqui das 7 pragas, porque todo mundo sabe, e já vai ser outra história. Mas eu vou falar o motivo que Deus enviou aquelas pragas. O povo tinha um coração duro e rebelde. Clamava a Deus o tempo todo, mas ainda continuava com o coração duro. Porém, Deus precisava fazer o mover dele. Mostrar que ele estava com Moisés. Mostrar que ele era Deus, que ele era o grande eu sou. Mostrar o manifestar dele. Mostrar a glória dele. E Deus fez tudo isso. E quantas vezes no meio de nós Deus está operando milagres e maravilhas e o coração continua fechado, trancado, que tem que ser o eu meu, a minha vontade, o meu querer e não a de Deus? E aquele povo, quando Deus fazia os milagres, a pior praga que Deus fez foi matar todo o primogênito daquele do Egito. Só do Egito, não tocou no povo de Deus.
A gente vai lá no livro de Apocalipse, como nós estavam no estudo aqui outro dia, a gente vai ver que quando vinham as pragas, vai ser para tocar naquele que não tem a marca do Senhor. Isso poderia ser uma simbologia. E Deus simplesmente tocou só no povo do Egito. As pragas, rãs, os gafanhotos, a água que se tornou sangue, toda enfermidade, tudo que veio foi só para o povo que estava no Egito, porque não era o povo de Deus. Era um povo que idolatrava a outro Deus que não era o nosso Deus. E mesmo assim as pessoas continuavam murmurando. É impressionante isso. Eles estavam lá, precisavam de socorro. Deus enviou socorro. Deus envia socorro de onde a gente menos espera. E Deus enviou socorro até aquele lugar. E mesmo assim eles endureceram o seu coração. Mas Deus falou, ainda tem mais um milagre. Maior do que aquele que eu fiz, que foi matar todo o primeiro filho do povo do Egito. Deus vai, amolece o coração de Faraó e Faraó deixa o povo embora. E aí começa a jornada pelo deserto. Dentro dessa caminhada, está o povo lá. De um lado, e aqui está o mar, lá vem Faraó. Lá vem Faraó atrás do povo. Quer dizer, o Deus que fez tantos milagres lá no Egito não ia fazer no deserto também? Mesmo assim o povo ainda murmurou. E agora, Moisés? Tu nos trouxe para morrer aqui? E quando Moisés clama a Deus, Deus manda Moisés tocar no mar com o cajado. O mar se abre. Imagine diante de você um mar enorme, que não tem mais tamanho. E a gente ir lá. Imagine se fosse agora. E a gente ir lá e de repente o mar começa a se abrir. O mar começa a se abrir. E você passa. E aqueles que vêm te perseguindo, Deus, agora é a hora de fechar o mar. Deus fecha o mar. E aquele povo todo padece. Quem estava te perseguindo, agora padece. Porque Deus quer que seja assim. Mas aí já vem a outra história, a história do deserto. No deserto, a gente aprende, a gente sofre, dói, geme, chora. Eita Jesus! Aleluia! Ainda assim, muitos não aprendem. Muitos continuam falando, não, eu estava lá no pecado. Mas como muitos falaram com Moisés, eu estava no Egito, lá a gente comia, a gente bebia, tinha isso, tinha aquilo. Quantas pessoas não falam assim? Sai do sofrimento, sai do Egito, vem para a presença de Deus. Quando Deus fala agora, tu vai passar pelo deserto, porque tu precisa ser tratado. E aí quando chega meio do deserto, Senhor, quando eu estava lá fora, eu tinha roupa. Quando eu estava lá fora, eu não me faltava alimento na minha casa. Quando eu estava lá fora, não me faltava dinheiro. Eu andava bem arrumado, eu andava assim. Senhor, eu tinha muitas amizades. E diga eu, quando eu me converti, Senhor, glória seja dada no nome de Deus. Eu andava com pessoas que eram assassinas, pessoas que usavam drogas, pessoas tudo ídolos ruins. Não fazia as coisas que ele fazia, mas eu andava, parecia, até hoje tem uma fama anterior que eu fazia, mas eu não fazia, era por causa das minhas amizades, que não prestava mesmo. Porém, eu andava rodeado. A maioria das minhas amizades era homem. Então, aquelas pessoas tinham uma fama no bairro. Aprontavam no bairro. Então, eu andava rodeado de pessoas assim. Algumas coisas, a única coisa que eu lembro que eu fazia era beber. De vez em quando pegava um cigarro, fumava. Tinha um jeito assim de muito doido e tal, mas não era nada disso. E era muito brigona, isso eu confesso. Andava assim. Minha casa, era difícil eu estar na minha casa sozinha. Sem ninguém. Sempre tinha alguém lá perto de mim. Sempre tinha uma amizade. Acontecia um problema, minhas colegas... Olha, eu falo colega porque não eram minhas amigas. Tá acontecendo isso? Vai, faz, acontece. Eu treinava boxe, eu treinava capoeira, então eu tinha facilidade em brigar com as pessoas, de homem a mulher. Não tinha medo. O diabo tinha cegado tanto a minha mente que eu pensava, eu nasci para morrer. E se eu morrer, eu vou morrer aqui,
Então eu tenho que enfrentar a situação de qualquer forma. Eu não tinha medo. Eu queria saber se era um traficante. Eu tinha ali, dizendo eu que tinha minhas vantagens. No meu entendimento ignorante, eu tinha minhas vantagens. Eu não tinha medo de nada. Aleluia. Até a arma dentro de casa eu levei para minha mãe saber. E ainda brincava com aquela situação. Achava divertido. Então eu não tinha entendimento do Senhor que aquilo estava errado e poderia prejudicar a minha vida. Se a polícia me pegasse, eu ia estar com uma arma que não era minha. E aí, para me prestar conta de quem era o dono? E se eu brinquei apontando a arma para minha prima? Se essa arma disparasse na minha prima? Andava com pessoas que estavam armadas do lado, ainda pegava e ficava brincando. Se essas pessoas, a polícia chegasse, ou quem essas pessoas devessem ser cabeça, ia matar eu, minhas colegas que estavam com ele e essas pessoas. Mas eu não pensava dessa forma, então eu andava assim. No dia que eu me converti, eu viajei para Goiás. Quando eu voltei, foi como um vento. Um vento passou nas minhas amizades. Deus fez, soprou. Quando foi um dia, eu ia para a igreja, no meu canto quietinha, tímida, tinha muita amizade, 2 ou 3 pessoas que conversavam assim, era mais próxima, e comecei a me sentir só. Eu tinha quase 6 meses na igreja. Senhor, eu estou sozinha, Deus. Eu estou com saudade. Eu tenho um colega que foi criado comigo, na mesma rua, na mesma infância. Ele foi na minha casa uma vez, quando eu cheguei de viagem, nunca mais apareceu. E eu comecei a orar a Deus pela dor do meu coração. Eu não quero você com essas pessoas. E eu, de novo, passado um período, Deus, mas eu estou só, e eu chorava. Deus, eu não tenho amizade, Senhor. Cadê os meus amigos que andavam comigo? E Deus falou, olha, eu não quero, essas amizades não são para você. Quero você com elas. Aí depois eu falei, já que é assim, eu vou mudar minha oração. Deus, levanta aí, Senhor, profetas, homens e mulheres, jovens, pessoas que sejam tuas, pessoas que tenham um coração assim, Pai, obediente. Comecei a pedir a Deus que levantasse pessoas que realmente tivessem um coração puro, pessoas que realmente fossem amigos de verdade, que não fossem falsos comigo. E eu demorei para ter amizade. E Deus começou a levantar. E Deus começou a levantar, que hoje, para a glória do Senhor, tem hora que eu me pego lembrando dos meus amigos, das lutas que a gente passava junto, e me dá aquela tristeza de mim quando está longe. E quando a gente se vê, dá aquele abraço apertado. E aquelas pessoas que diziam que ser meus amigos, que viviam na minha casa, que me davam conselhos mal, sumiu. Cada um foi para o seu lado. Pessoas tinham uns que passavam por mim, mal falavam. Então Deus me permitiu também um período passar pelo deserto só, para depois eu mandar o escape, mandar os meus amigos, para a glória de Deus. Então, voltando aqui, naquele momento o povo começou a murmurar. Deus fez mais milagres, mandou maná do céu, água, brotar, e mesmo assim o povo ainda desobedecia. Se Deus dissesse, olha, vou mandar, mas é para comer só hoje. Que a gente ainda que pegava aquilo e guardava para amanhã. E se Deus está te falando, é hoje. Não é amanhã, não. Faz hoje. A bênção é para hoje, não é para amanhã. Amanhã você não sabe se vai estar vivo. Você não sabe como é que vai estar. É hoje, não é amanhã. E o povo começou a murmurar. Senhor. Moisés, mas eu estava lá. Tudo eles se lembravam do passado. E tem gente que é assim. Vem para a casa de Deus, está vivendo, começa a viver com medo do maná do Senhor, começa a ver a água brotar, começa a ver as portas se abrir, começa a ver as bênçãos chegar, mas na primeira luta vai correr. Na primeira luta, no primeiro deserto, não tem firmeza para continuar. A palavra não diz que o reino do Senhor é tomado com facilidade e nem que está na presença de Deus é simples, é flores. O evangelho é feito de flores e espinhos. Vai ter a parte boa, mas junto com a parte boa tem a parte espinhosa. E a gente tem que aguentar. O reino de Deus é tomado à força. A palavra diz, aquele que vencer, ele dará a coroa da vitória. Ele não diz aquele que simplesmente desistiu. Jesus vai voltar a qualquer momento. Pode ser hoje, amanhã ou depois, se eu estou preparada. Tenho certeza que quer ficar como detalhe aqui para o segundo arrebatamento, porque eu não quero. Vai ser mais espinhoso do que vivemos hoje. Vai ser mais sofrido, a dor vai ser maior.
Estão preparados? Porque viver no reino de Deus é renúncia. Moisés passou por renúncia. Moisés estava casado, tinha sua família, seu filho, poderia falar, não, Senhor, vou continuar aqui com meu sogro, com minha família, com meus filhos, mas não, Moisés resolveu, tá bom. Abraão não deixou a família para seguir o chamado de Deus? Moisés fez a mesma coisa. Moisés era amigo, tinha intimidade com Deus. Uma coisa que eu achava tão linda, eu achava, não acho, tão linda. É quando Deus fala aquela parte que Moisés subiu um monte e começou a clamar, eu quero ver o Senhor. Ah, Deus, eu quero te ver, Senhor, eu preciso. E ali Deus falou, tá bom, eu vou me mostrar para ti, Moisés, mas tu só vai ver minhas costas. E Deus ali passou, Moisés viu as costas de Deus, a sombra. Mas quando Moisés desceu do monte, tinha uma coisa linda nele, o brilho do Espírito Santo. Tinha um brilho tão lindo, a glória tão grande sobre a vida dele, que muitas pessoas não tinham medo de olhar para ele. Ele teve que botar um véu no rosto para ninguém ver. Até aquilo passar. Aleluia, é verdade. Vai ter muitas pessoas assim, você começa a buscar, vai ter uma glória tão grande, que as pessoas vão ter medo até de te olhar, de falar assim de você. Satanás não vai querer nem ver você chegar perto quando ele estiver fazendo algum mover dele em algum lugar, ele vai querer bater e correr. Sai correndo, não vou não, ele está cheio da glória. Essa é a intimidade com Deus. As primeiras tábuas da Bíblia não foram escritas em um papel nem em uma folha. Foram escritas em uma pedra grande. E Moisés vai um monte, passa um bom tempo ali com Deus e o povo achou pronto. Moisés morreu ali, a glória de Deus naquele monte matou ele. Não, Arão, vamos lá, vamos fazer um Deus pra gente. Tira os brincos, pulseiras, todas as suas joias, seu ouro, e faz um bezerro para adorar. Quando Moisés desce, e foi escrita, não foi pela mão do homem, foi pela mão de Deus. Deixar claro que a primeira escritura, os primeiros mandamentos não foi pela mão do homem. Foi escrita pelos dedos do Senhor. Mas tudo gera uma consequência. Deus faz assim, Ele tenta nos ajudar de uma forma, tenta nos ajudar de outra, mas por causa da desobediência Ele vai passar a fazer de outro jeito. Aí a gente vai ter que pagar o preço. É aquilo, ou você vem pelo amor, ou você vem na dor. E aí, Moisés desce. Quando chega lá, ó, idolatria, o pecado do povo novamente. Desceu do monte. Estava o povo lá adorando um bezerro, que não fala, que não ouve, que não anda, não tem espírito, não tem mente, não pode te ver, não pode fazer nada. Se quiser sair do lugar, precisa ser carregado. E assim aconteceu. Moisés vai, irado com aquilo, quebra os primeiros mandamentos. Sobe ao monte de novo. E Deus fala, agora você vai fazer. Você mesmo vai escrever. E Deus começou a citar e Moisés escrevendo. Moisés passou por um deserto longo. Imagine só um povo passar 40 anos pelo deserto para Deus moldar uma pessoa. Deus bota um pouquinho só, o povo já está reclamando. E por causa do pecado do povo, Moisés não pôde entrar na terra da promessa. Você sabia que a gente pode ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão? E por causa disso nós podemos padecer? Não seja pedra de tropeço na vida do teu irmão. Não mate os sonhos, os desejos. A intimidade com Deus é dele e Deus. Talvez a gente não entenda como é. Meu irmão adora assim, meu irmão faz assim. Mas você não sabe como é a intimidade dele com Deus. É algo pessoal. Adoração, louvor, entrega é algo íntimo. Outra pessoa não pode compreender aquilo. Outras pessoas não podem compreender a forma de você adorar a Deus. Então, o que eu posso estar te falando nessa noite? No deserto, Deus tem um propósito contigo. Deus vai te usar para ajudar pessoas. Não pense que sempre você vai receber elogios ou falar assim, obrigado. Você vai ouvir murmurações, as pessoas que você vai estar ajudando, as pessoas te jogando pedra, te humilhando, te batendo, te pisando. Mas é assim mesmo. E nem por isso Moisés deixou de interceder pelo povo por causa disso. Quando o povo pecava, Moisés ia para o joelho. Não, Senhor. Não, Senhor. Ia para uma guerra, Moisés estava lá com suas mãos estendidas. E aí dele que ia baixar a mão que o povo perdia a guerra.
Nós somos intercessores. Estamos chamados por Deus. Ninguém está aqui à toa. Não perca muito tempo e nem murmurando por causa do passado. Porque Deus, quando Ele quer te chamar de um lugar, Ele quer te tratar naquele lugar. Tem coisas que vai acontecer dependendo da gente. Deus faz a parte dele. O restante depende de nós. Moisés poderia dizer não. Poderia pagar um preço por causa daquilo. Aquelas vidas poderiam morrer ali. Mas Moisés preferiu dizer sim. Lembra, nem eu nem você é os únicos que precisam ser salvos. E não será os únicos que passarão. Que foram no Egito, na caminhada, passaram pelo deserto para chegar à terra prometida. Gostaria que você se levantasse neste momento. Aleluia, Jesus. Glória e glória seja dada ao seu santo nome, Senhor. Tu és soberano, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu grande nome, meu Pai. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos. Oh Deus. Oh meu Pai, que a palavra que foi falada aqui nessa noite, oh Deus, não volte vazia, Pai. Se você está no deserto, pensando que vai morrer, tanta luta e sofrimento, sabe o que é isso? Está te provando, meu irmão. Deserto é um lugar de aprendizado. Deus não abandona o Senhor no deserto. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Senhor, que nesta noite, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, tenha sido, meu Deus, como a espada de dois gumes, Senhor. Que possa cortar, meu Deus, de um lado para outro, Senhor. Que as pessoas que chegaram aqui nesta noite, Deus, não saiam daqui vazias, não saiam daqui, meu Deus, sem nada, mas leves consigo a lição e aprendizado, Senhor. Que assim como Moisés, meu Deus, renunciou, Moisés se entregou, meu Deus, para a tua obra, mesmo ali sendo humilhado, meu Deus, mesmo as pessoas, até mesmo da sua família, se levantando, meu Deus, contra a sua vida. Ainda assim, meu Deus, Moisés prevaleceu. Moisés continuou, meu Deus, a caminhada. Passou pelo Egito, passou pelo deserto, mas continuou te adorando. E muitos não sabem, mas a terra prometida ele chamou primeiro, meu Pai. A terra prometida ele chamou primeiro porque tu levou ele, meu Deus, para a tua glória. Ó Deus Santo e amado, que as pessoas aqui nessa noite não endureçam seus corações, não permaneçam, meu Deus, no Egito, nem no pecado. Que quando vem a prova, saiba porque está passando. Quando vem a prova, te glorifique e mude, seja transformado. Ó Deus, seja convertido. Meu Deus, que as pessoas renunciem o seu pecado, as pessoas renunciem o desejo da carne. Pare de murmurar, Senhor, para te glorificar. Rama chora, meu Deus, para te exaltar. Que nesta noite, meu Deus, se venha trazer libertação a nossas almas, libertação a nossa vida, vai trazer, meu Deus, um aprendizado, meu Deus, para nós. Aleluia. Corra, baixora, banana, baixora, oh, meu Jesus. O que ninguém pode fazer. No deserto ele chega, faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Creia que você já recebeu a tua vitória nesta noite. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia.
Aleluia. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é só a de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se eu estiver triste, ele vai te alegrar. Se eu estiver com sede, ele vai agir. No deserto, ele vai brotar água da rocha. Oh, levanta a tua cabeça, meu irmão. Começa a glorificar o nome de Deus, porque a vitória é tua. Deus não vai deixar você no deserto sem parecer nele. Mas você tem que glorificar o nome do Senhor, para não fazer como aqueles murmurões que morreram no deserto. Ó Senhor, que foi picado pelas cobras, que foram enterrados nas areias por causa da murmuração. Exalte, glorifique e adore o nome do Senhor, porque Deus vai ser contigo. Aleluia, se agradeça a rica oportunidade. A palavra está com o pastor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vemos, irmão, nessa mensagem, dessa noite, a trajetória da vida de Moisés. Você vê que o povo de Israel entrou ali no Egito através de José, na quantidade de 70 pessoas. E aquelas 70 pessoas começaram a se multiplicar ali no Egito. E veio outros faraós que não conheciam José. E começou a perseguir o povo de Israel, porque o povo se multiplicava e estava separado do Egito. A inveja, o ódio começou a criar no coração daqueles faraós que não conheceu José. E começou a escravizar o povo de Israel, irmão. E aquele sofrimento era tão grande, tão tamanho, que chegou ao ouvido do Senhor. Deus ouviu o clamor daquele povo, viu o sofrimento que aquele povo estava passando. As mulheres, irmão, Faraó determinou que toda criança que nascesse no sexo mulher sobreviveria e os homens seriam mortos. E Moisés nasceu nesse período, irmão. E a sua mãe, vendo que não podia ficar com ele em casa, era um menino formoso à vista, fez um cesto de betume e colocou ali no Rio Jordão, com a certeza e a fé que alguém ia encontrar. E a filha de Faraó, irmão, estava se banhando ali no Rio Jordão, quando viu aquele cesto, e pegou aquele cesto com aquela criança e criou, irmão. Criou Moisés até uma certa idade, ensinou na letra e na cultura dos egípcios. E ele aprendeu todas as línguas e idioma do povo egito. Mas quando ele viu um Egito perseguindo e matando uns judeus, ele ali interviu. Deus já estava mostrando a ele que ia dar o livramento àquele povo através da sua mão. Ele abandonou tudo, irmão, aquela posição social que ele tinha, aquela cultura que ele tinha, e foi e fugiu do Egito, que poderia ser chamado filho de Faraó, ser um herdeiro grande, a filha de Faraó chamar de mãe. Ele abandonou tudo, porque sabia que Deus tinha algo maior na sua vida, irmão. Foi para uma terra distante, levou 40 anos ali, irmão. Mas Deus, quando tem promessa na vida do homem ou da mulher, Ele vai cumprir no seu tempo determinado, irmão. Ele ali foi apacentar gado, irmão, ovelha. Um homem cheio de cultura, de sabedoria, estava no campo do seu sogro Gesto, que casou-se ali, já tinha uma família, mas a promessa estava para se cumprir, irmão. Quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro, o Senhor aparece a ele numa sarça ardente, fala de dentro daquela sarça, irmãos. Aquela sarça estava se queimando, mas não se consumia, porque era o Senhor que fala através do fogo. Ele fala com poder, irmão.
terra e falou para aquele homem naquele momento: eu ouvi a aflição do meu povo. E mandou que ele fosse, irmão, ali para tirar o povo dali do Egito. E Deus operou grandes sinais na vista de Faraó, irmão, e ele andou pelo deserto 40 anos. O chamado, irmão, Deus, ele quando tem algo para fazer, irmão, na vida do homem e da mulher, nunca é tarde, irmão. Ele vai cumprir as promessas que tem feito a você, minha irmã, a você, meu irmão. No tempo dele, ele vai cumprir tudo quanto te prometeu, minha irmã. Tudo quanto te prometeu, meu irmão, porque ele é fiel. Foram 450 anos, irmão, aquele povo escravizado. Para muitos pode dizer o quê? 450 anos é muito tempo, irmão. Mas Deus tinha um projeto para aquele povo, para ficar conhecido em todo o mundo, porque se não acontecesse aquilo, hoje nós não estaríamos aqui contando, irmão, lendo essa palavra gloriosa. Esse é o Deus que nós temos que crer, irmão. A fé é o grande fundamento, irmão. Creia nesse Deus. Não duvide, coloque toda a sua confiança e saiba que Ele opera ontem, hoje e eternamente. Seja qual for o teu problema, minha irmã, seja qual for a tua luta, saiba que o Senhor pode resolver. O Senhor pode fazer algo tremendo, irmão, na tua vida. Então somente creia. Tudo é possível para aquele que crê, irmão. Para aquele que não duvida. Confie no Senhor. Mesmo que todos digam não para você, todos digam que você não vai conseguir, você coloque no seu coração que crê em um Deus que tudo pode. E não duvide, porque você receberá, irmão. Então, irmão, as lutas são grandes. Nessa noite nós vemos. O deserto é terrível, mas é preciso passar pelo deserto com Jesus. Esse mundo está vivendo os últimos dias, nós temos contemplado o sinal da vinda dele, Jesus. Ele virá num abrir e fechar de olho. Te preparas, te entrega ao Senhor, procura viver a sua palavra, guardar em um coração puro, em um coração sincero, irmão. Porque ele virá num abrir e fechar de olho. E a morte não é o fim. Nós aqui, irmão, estamos passando alguns segundos. E se nós descermos a terra fria sem nos prepararmos, irmão? Se nós descermos, a Bíblia diz que todos os homens um dia vão ressuscitar, homens e mulheres. E temos que nos preparar para a ressurreição. A primeira ressurreição, que é o arrebatamento. Aqueles que estão no sepulcro e aqueles que nesta época estiver aqui vivo, serão arrebatados no abrir e fechar de olho ao encontro do Senhor nos ares, irmãos. Você já pensou, irmão? Quando o sepulcro se abrir, e aqueles que estão dormindo no Senhor, que não negaram o seu nome, fez uma aliança com o Senhor, olhou para o sacrifício de um Cristo vivo ali no Calvário e tomou ele como seu Salvador, irmão. Eles se levantarão do sepulcro e aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente e irão ao encontro do Senhor. E aqueles que ficaram, irmão, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, vão ficar para a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo de Deus. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado nas trevas exteriores. Então nós hoje, enquanto temos vida, irmão, faça uma aliança com o Senhor, procure viver a palavra de Deus, irmão, custe o que custar, irmão. Mostra a esse mundo que você, irmão, tem um grande Salvador, irmão. Você, irmão, é o sal deste mundo que salga essa terra.
Não chegou o caos ainda, irmão, completamente, irmão. Porque o povo de Deus está na terra. Hoje se mata, meu irmão, por simples coisa. Se mata pelo cigarro de maconha, irmão. Se mata pelo dinheiro, 10 reais. Se mata pelo celular. Mas Jesus, irmão, está voltando. A iniquidade se multiplicou na face da terra, irmão. Se prepara, irmãos. No tempo de Noé só foram 8. Noé levou 100 anos pregando, dizendo para aquela geração que Deus ia mandar um dilúvio muito grande sobre a terra, que ele fizesse um grande barco e colocasse ali, irmão, um casal de cada animal. Aquele casal de animal, ele veio, irmão, porque ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso e veio para entrar na arca, e os homens ouviram, irmão, a palavra de Deus e não vieram, irmão. O animal, irmão, se você ler a Bíblia, você vai entender. Os animais vieram sem Noé chamar, irmão. Mas o Senhor falou lá no coração daqueles animais, um casal de cada um, vá. E eles vieram, e os homens levaram 100 anos, irmão, Noé pregando, mas tinha Noé como louco, como doido, um velho que estava caducando, irmão. Estava caducando aquele velho que pregava o evangelho naquela época. Eles casavam, davam em casamento, bebia, comia, se prostituía, praticava todo tipo de iniquidade, de pecado diante de Deus, até que veio o dilúvio no momento que ele não esperava. E começou a encher toda a terra de água. Aquilo que era impossível aos olhos dos homens, irmão. Aquilo que os homens não esperavam estava acontecendo. O grande dilúvio, irmão, veio sobre a terra, encheu toda a terra. E tudo que tinha fôlego na face da terra morreu, irmão. E assim será também, Jesus falou, a vinda do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé não existia amor, irmão. Nos dias de Noé os homens matavam uns aos outros. Se multiplicou a iniquidade na terra, como hoje também, irmão. É por isso que Jesus compara aquela época com a de hoje. Porque hoje também, irmão, esfriou-se o amor na face da terra. Hoje não tem amor, irmão, na face da terra. Então não duvide, irmão. Tome uma decisão. Comece a carregar a cruz de Cristo. Tome a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz do sofrimento, a cruz que nós passamos pelo deserto também com ela. Mas saiba, irmão, que o Espírito do Senhor vai estar contigo, irmão, caminhando com essa cruz, vai estar te guiando, vai estar te enchendo do Espírito dele, irmão, para tu vencer. O Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Você vai encontrar muitos conselhos para te falar, não siga esse caminho. Mas é a voz do inimigo, irmão. Te preparas para encontrares com o Senhor, pois Ele está voltando, amém? Nessa noite está aqui, irmão, quatro jovens, né? Nos visitando. Tem aqui também, não comparo mais como visitante, que ele está constante conosco. Mas aqui está 2 casais. Seja bem-vindo, viu, minha irmã? Mas meu irmão, seja bem-vindo, você também. A jovem aqui também. Que Deus te abençoe. Quando sentir de Deus, vem aqui nos visitar em nome de Jesus. Nós vamos fazer a reunião, o círculo aqui de libertação nessa noite, irmão. Você que veio com